faz você pensar fora da caixa. Você esquece as suas frustrações, você esquece tudo que te deixa triste dentro dessa zona de conforto. Gente, hoje é domingo, tem exatamente uma semana pra me mudar. E hoje eu preciso separar todas as minhas coisas, as minhas roupas, os meus sapatos, tudo. E aqui atrás tem algumas caixas que eu vou reforçar ela com alguma fita, uma fita adesiva, porque eu vou levar elas no avião, então eu preciso que elas estejam bem reforçadas. Assim, não tem nada de muito valor lá dentro, é roupa, sapatos, essas coisas, coisas que não quebram. Então vou mostrar pra vocês um pouco esse processo. Tá sendo muito estranho porque hoje é domingo, é meu último domingo aqui. Domingo que vem de manhã eu já vou estar indo com todas as minhas coisas e eu teoricamente não tenho uma data pra voltar de novo aqui. Então é basicamente uma semana pra eu recomeçar minha vida do zero. E isso é muito estranho pensar nisso, eu tô tentando não pensar dessa forma. Tô tentando pensar que vai ser uma mudança muito boa, e realmente vai ser uma mudança muito boa. Então vem comigo. Acabei de montar todas as caixas e são 3 no total. Eu comprei essa fita, eu tava muito atrás daquela fita, chama fita gomada, que eu vi na internet, que é uma fita que tem umas linhas aqui por dentro, que ela é própria pra fechar a caixa e ela acaba deixando toda a estrutura da caixa mais reforçada. Mas como eu não achei, eu vou no Durex mesmo, transparente, comunzão. E eu vou reforçar a caixa, eu vou começar pela parte de baixo, eu vou reforçar toda essa parte de baixo dela. Tá mexendo com uma caixa enquanto eu arrumo a minha mudança me faz pensar muito sobre como São Paulo em si me faz pensar fora da caixa, sabe? A cidade é uma cidade que tem o seu ecossistema próprio, São Paulo. Acho que qualquer cidade tem o seu ecossistema próprio. Então, você viver dentro daquilo, você percebe como as coisas elas funcionam de forma única. E automaticamente você ter essa sensação de que você tá num lugar onde as coisas funcionam de forma diferente, faz você pensar de outras formas, faz você pensar fora da caixa. Isso é muito interessante porque eu percebo muitos profissionais que moram em São Paulo, muitos profissionais de diversas áreas, que eles são obrigados a pensar de uma forma diferente porque é tanta gente naquela cidade, sabe? São, acho que quase 12 milhões de habitantes em uma cidade. Faz com que você tenha que pensar de forma diferente pra você não ser só mais um no meio de tanta gente. Por um momento isso é um pouco desesperador, mas isso é um pouco libertador também, porque você tem a liberdade de pensar de forma única, pensar exatamente como as suas ideias saem da sua cabeça. Eu acho que isso é uma das partes mais legais de se morar numa cidade tão grande. Eu imagino que me mudar pra uma cidade tão grande possa me trazer novas oportunidades, novas formas de pensamento, sabe? Pensar de forma mais única em tudo, num todo. E eu não falo isso só na vida profissional, eu falo isso também na vida pessoal, sabe? No lado pessoal da vida. Porque São Paulo não é só trabalho. Eu vou a São Paulo há praticamente 10 anos. Obviamente eu tô falando isso com uma visão de turista, né? Não uma visão de um morador. Mas eu já passei diversos dias lá e aquela visão que todo mundo tem de que São Paulo não tem sentimentos e tal, é muito relativo, porque isso diz muito também sobre o ambiente e o meio que você frequenta. E aí a gente já entra na pauta de desigualdade social, a gente entra na pauta de desemprego. Porque se é uma pessoa que não tem oportunidades e que não tem emprego, não tem uma oportunidade de emprego em São Paulo, realmente isso dificulta muito a vivência numa cidade tão grande. E São Paulo tem um índice de desigualdade assim sem igual. Realmente você consegue andar por um bairro extremamente bem estruturado, como Jardins, por exemplo, e encontrar no meio de mansões e pessoas com carros caríssimos, pessoas em situação de rua. Então assim, você encontra de tudo nessa cidade. Mas como eu disse,
você encontra tudo do melhor e tudo do pior também. Eu acabei de passar a fita nessa parte de cima, em todas as partes que podem abrir. Cara, eu consegui cortar minha mão embalando caixa. Eu fui passar uma fita e cortar com a tesoura e acabei cortando. Bom, eu tô com as coisas aqui em cima da cama, todas as minhas roupas praticamente, e eu vou começar a dobrar elas de forma que caiba dentro daqueles sacos a vácuo que eu já tava colocando as coisas. Finalizei as caixas, elas estão aqui no canto, acho que dá pra ver aqui no espelho. Assim que eu finalizar tudo, eu vou colocar tudo dentro do saco a vácuo e vou começar a encaixar as coisas ali dentro. Como eu disse no primeiro vídeo, eu sempre tive o sonho de morar em São Paulo. Na verdade, eu sempre tive o sonho de morar numa cidade grande. Quando eu era criança, eu assistia filmes tipo Diabo Veste Prada, que se passa em Nova York, na sessão da tarde. E eu achava tipo o máximo aquela cidade, sabe? As pessoas viverem naquela cidade que nunca para e tal, e eu lembro que eu queria muito viver isso. Aí nisso eu comecei a me interessar mais sobre trabalho, sobre viver numa cidade que me proporciona mais oportunidades e tal. Isso tipo desde criança. Eu sempre tive essa vontade, sabe, de morar fora, morar em outro país. E conforme eu fui crescendo, eu fui analisando que, como eu já estava no mercado de trabalho, inserido no mercado de trabalho desde muito jovem, porque eu comecei a trabalhar muito jovem, então eu sentia que eu já tinha uma base aqui no Brasil, sabe, tipo, de trabalho e tal, então eu percebi que não seria uma boa ideia, assim, tão boa começar do zero de novo em outro país. E nisso eu comecei a ir pra São Paulo. Eu ia a passeio, porque eu amava tudo que aquela cidade tinha pra me proporcionar, tinha tudo, tem tudo naquela cidade, sabe? Então eu sempre via também séries brasileiras mesmo, que mostravam um pouco da cidade e eu achava isso o máximo. E nisso que eu comecei a ir, comecei a adorar a cidade. Eu sabia que tinha os seus pontos negativos, assim como toda cidade tem seus pontos negativos, mas isso não era suficiente pra fazer eu não gostar mais da cidade, sabe? Assim como todo lugar no mundo tem seus pontos negativos de se morar, de se viver, então ao longo do tempo eu fui entendendo tudo isso, entendendo como funciona o ecossistema da cidade. Eu comecei dobrando aqui os shorts e calças pra colocar dentro dos sacos a vácuo. É muita coisa, gente, eu já fiz um limpa de coisas aqui, tá? Aí que eu comecei a ir pra São Paulo, eu comecei a adorar esse fato de estar em São Paulo. Tipo, eu tinha a oportunidade de ir pra São Paulo, eu tive a oportunidade de ir muito cedo pra São Paulo, por influência de amigos e tudo mais. E desde sempre eu tinha essa vontade de morar lá, porque eu me sentia mais livre naquela cidade, eu me sentia mais eu mesmo, porque a cidade onde eu moro, que é Campo Grande, eu adoro morar aqui, é uma cidade muito bonita. É uma capital com aquela vibe de interior, sabe? Mas isso nunca foi o meu foco, sabe? Morar numa cidade dessa forma. E em todos os momentos que eu ia pra São Paulo, ficava lá por um tempo, eu me sentia completamente em casa, sabe? Eu me sentia muito bem, eu sentia que eu tinha espaço naquela cidade, sabe? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Só que quando eu voltava pra Campo Grande, eu voltava pra minha zona de conforto. Voltava pro meu trabalho, voltava pra minha rotina. E isso, teoricamente, é bom. Só que essa zona de conforto, essa rotina, todo esse rolê que eu vivia aqui, não era exatamente o que eu queria. Não era o que eu me sentia bem, não era o que eu queria pra minha vida. Mas, como toda boa zona de conforto, é só você ficar um pouquinho dentro dela que você já começa a se sentir ok. Você esquece as suas frustrações, você esquece
tudo que te deixa triste dentro dessa zona de conforto e você começa a aceitar. Porque afinal é fácil você se manter dentro de uma zona de conforto, não é mesmo? Você tem... Só que aí toda vez que eu marcava uma viagem para São Paulo, seja de uma semana, ficava lá por uma semana e vivia tudo aquilo de novo, eu percebia que a minha zona de conforto que eu vivia aqui não era o que eu queria. Porque não condizia com o que eu queria viver na minha vida, sabe? Não condizia com o que eu queria profissionalmente, não condizia com o que eu queria pessoalmente num todo. Então, em resumo, decidi sair da minha zona de conforto em 2024. Eu imagino que vai me trazer muitas novas oportunidades profissionais, pessoais, de crescimento. Eu me sinto uma pessoa limitada na cidade onde eu moro, então eu imagino que mudar para uma cidade tão grande possa me fazer amadurecer, aprender e crescer muito em todos os aspectos da minha vida, sabe? É claro que isso condiz com o que eu quero pra minha vida. Eu não vou dizer que isso vai ser bom pra todo mundo, porque não é todo mundo que quer morar numa cidade tão grande, que quer, querendo ou não, momentos difíceis e momentos desafiadores nessa mudança, né? Porque é uma mudança pra uma nova cidade, uma mudança pra um lugar que a maioria das pessoas não conhece ninguém quando se muda. Que é o meu caso, eu não conheço pessoas que moram lá, que realmente são amigos próximos. Eu tenho pessoas que eu conheço que moram lá, mas que não são exatamente amigos próximos de mim, sabe? Mas quando eu percebi que eu tava nessa zona de conforto aqui na cidade onde eu moro, que essa zona de conforto não era boa pra mim, eu entendi que o que eu precisava era essa mudança e que ela podia acontecer agora. E que eu coloquei como meta de que 2024 não seria um ano em que eu ficaria dentro de caixas, que eu ficaria dentro de... eu não ficaria dentro de zonas de conforto que eu não quisesse. Essa última semana pra mim foi bem sentimental, porque eu tive que cancelar a minha natação, que eu comecei tem alguns meses. Inclusive eu não sabia nadar nada, eu não sabia nem colocar minha cabeça dentro da água. Então foi um passo muito importante pra mim, sabe? Foi uma zona de conforto que eu quis sair, que foi não querer aprender a nadar pra algo que eu sabia que eu era capaz, sabe? Então o fato de eu ter cancelado a minha inscrição onde eu fazia natação, o fato de eu ter cancelado a academia que eu vou tem alguns anos já, e que foi por um momento que eu não tava me sentindo bem, eu não tava bem comigo mesmo, então ter começado a academia foi algo muito bom pra mim. E eu tive a minha última sessão presencial com a minha terapeuta. Então essas coisas vão somando, sabe? E o fato de eu estar arrumando as minhas coisas, finalmente encaixotando tudo, me deixa muito sentimental. Porque é um ciclo se acabando, né? É um ciclo se fechando, é uma porta se fechando para outras portas se abrirem. Por mais bom que isso seja, não deixa de ser um sentimento ruim, não deixa de ser um sentimento de perda. Porque aqui, por exemplo, eu moro nesse apartamento tem 5 anos. São 5 anos da minha vida, acho que os 5 anos mais importantes até então na minha vida, que eu passei aqui. Eu passei a pandemia aqui durante todo aquele momento difícil, então eu tenho muita memória com tudo isso aqui. E tá colocando tudo em caixas e arrumando tudo pra daqui uma semana eu ir pra uma nova casa, numa nova cidade e, querendo ou não, começar uma nova vida, é algo que mexe muito comigo, sabe? Eu acho que mexe com qualquer pessoa que tá enfrentando uma mudança tão grande na vida. Aos poucos começar a ver as coisas se esvaziando, o meu armário ficando vazio e as minhas coisas indo embora pra dentro de uma caixa, isso tudo é muito... dá um aperto muito grande no coração, sabe? Mas eu sei que tudo isso vai me trazer muitos outros horizontes pra minha vida. Então, deixar algumas coisas pra trás pra conseguir enxergar outras coisas muito maiores pela frente. Ainda tem muita coisa pra eu dobrar, ainda tem muita coisa pra eu botar dentro dessas caixas, né, Tuki? Ainda tem muita coisa pra organizar, tem muita coisa pra eu colocar dentro desses sacos a vácuo, tem muita coisa pra eu encaixotar, tem 3 caixas pra eu encher elas.
Então, essa última semana com certeza vai ser de muita organização, de muita separação de coisas que eu tenho que levar para organizar tudo e colocar dentro dessas caixas. Então, essa semana inteira vai ser praticamente essa função e toda a função de trabalho, organizar as coisas. Gente, é muita coisa para organizar. Realmente, uma mudança. Eu já tinha mudado de casa, nunca mudei de cidade e realmente uma mudança interestadual ainda é muito complicado, gente. É muita coisa pra você pensar, é muita coisa pra você resolver. Eu vou ficando por aqui. Eu pretendo trazer mais atualizações sobre a mudança. Eu imagino que o próximo vídeo já seja um vídeo de mudança, mas não sei, né? Não sei de nada, tanta bagunça, tanta coisa. E se você quiser saber mais sobre organização também, eu como autônomo fiz um vídeo de 3 dicas sobre como se organizar para uma mudança sendo autônomo, com base no que eu já vivi até agora. Vou deixar aqui nos cards pra você dar uma olhada. Muito obrigada a você que chegou até aqui, que tá acompanhando toda essa jornada comigo. Eu fico muito feliz de ter você aqui em todo esse espaço e tá construindo comigo essa comunidade incrível que tá cada vez crescendo mais. Eu não posso deixar de pedir pra você deixar o seu like, deixar o seu comentário com o que você quer ver por aqui, o que você tá achando desses vídeos, que eu vou ficar muito feliz em saber tudo isso. Se inscreva no canal, se você não for inscrito ainda. E ativa aquele sininho ali do lado, é muito importante pra mim, porque assim que eu postar um vídeo você vai ser notificado e você vai poder assistir logo de primeira. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e até a próxima!